Hebreus 8:8. Porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Vocês podem dizer glória? Olhe isso. Nós precisamos falar sobre o esquecimento de Deus. Deus se esqueceu. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Fale comigo: esquecimento de Deus. É um esquecimento proposital. Deixa eu pular com você. Tem tanta coisa aqui boa para conversar com vocês. Mas eu quero ir para Zacarias. Diga comigo: serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. É muito fácil nós estarmos conscientes do pecado de Adão, mas parece ser muito difícil estar consciente da justiça de Jesus. Fácil, nós somos convertidos ao pecado de Adão, e dificilmente nós somos convertidos à justiça que vem pela fé. E nós precisamos nos converter disso. Eu aprendi uma coisa nesses dias muito preciosa, foi muito importante para mim, e é a frase que diz que o conceito que nós temos sobre nós mesmos é estabelecido por aquilo que nós pensamos que a pessoa mais importante de nós pensa. Glória, sangue de Deus. Vou repetir. Está claro sobre autoconceito? Autoconceito é a ideia que eu tenho sobre mim mesmo, certo? É a minha imagem, como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me percebo. E como eu me percebo, meu autoconceito, depende do que eu penso, que a pessoa mais importante para mim pensa a meu respeito. Se sua cabeça já começou a ficar mole, já pode fazer assim. Vamos lá de novo. O meu autoconceito depende do que eu penso, que a pessoa mais importante para mim pensa que eu sou. Veja, não é
o que ela pensa, é o que eu penso que ela pensa. Você está aqui? Não é o que eu penso, é o que eu acho que ela pensa. Então, eu vou gostar de mim ou eu vou me odiar, dependendo do que eu penso que a pessoa mais importante, que para mim, pensa sobre mim. Isso define tanto a vida da gente, você nem imagina. Isso aqui é mais importante do que Civalena, viu? É verdade. Melhorar o AS. Glória a Deus. Então, o que é que a pessoa mais importante para você... Não, o que é que você pensa que a pessoa mais importante para você pensa a seu respeito? Quem é a pessoa mais importante para você? É a sua mãe? O que é que você pensa que ela pensa? Quem é a pessoa mais importante para você? É o seu marido? O que é que você pensa que ele pensa sobre você? E aí a gente vai cair num local, num lugar que é: que lugar que Jesus tem na sua vida? Porque nós não fomos chamados apenas para crer em Jesus. Nós fomos chamados para crer em Jesus e fazer dele a pessoa mais importante da nossa vida. E quando isso se tornar verdade, quando ele for a pessoa mais importante da minha vida, o conceito que eu vou ter sobre mim depende do que eu penso que ele pensa. Não é o que ele pensa, é o que eu penso que ele pensa. Você compreende isso aqui? Não sei se isso faz sentido para você. O que é, cara? Tá, Pelinho? Tá assim a internet, tá procurando. Então, o que é que você pensa que Jesus pensa sobre você? Porque em muitas situações não é o que ele pensa, é o que eu penso que ele pensa. Você compreende aqui? Porque se eu acreditar nas Escrituras Sagradas, já facilita muita coisa. A segunda coisa é eu ler as Escrituras Sagradas, porque eu digo para vocês, às vezes eu tenho vontade de explicar a Bíblia para vocês, certo? Como eu tenho feito nos últimos domingos, como por exemplo, estudando lá a história do João, a história do Joel, não é do Joel não, do Jonas, do José, do Abraão, do não sei quem, do bocado de gente tentando examinar o texto, interpretar, ler o texto, né? Só que a minha fala só vai ser importante se você ler, porque se você não ler, nunca passou por uma passagem que eu não entendi nada. Aí num dia alguém chega e me explicou aquilo e disse, uau, mas se eu nunca li, a pessoa vai explicar e você... Não há valor nenhum naquilo, porque não é importante para vocês. Então aí vou explicar o Salmo 23, mas eu nunca meditei no Salmo 23. Nunca meditei. Então, para mim tanto faz aquilo que ele está dizendo. Aí quando você tiver com ansiedade, você procura um psicólogo, um psiquiatra, e tente encontrar consolo ali. Porque não vai encontrar o consolo que há nas Escrituras, que há em Jesus. Eu não vou saber o que pensa a pessoa mais importante da minha vida sobre mim. E aí vai ser muito fácil eu ficar com a mensagem do estranho. Uma voz vai falar e eu vou achar que é aquilo que o Senhor pensa sobre mim. Porque o estranho chegou para Eva e disse, é assim que Deus disse, não comereis de nenhum fruto do jardim. Isso é mentira ou é verdade?
Mas a Eva, é mentira, mas a Eva começou a acreditar naquilo. E não mais acreditar naquilo que o Senhor tinha dito. Então, o que a pessoa mais importante a meu respeito pensava, agora eu penso outra coisa. Eu não penso mais acerca do que a pessoa mais importante para mim pensa sobre mim. Então eu vou andar com o meu autoconceito lá no chão. Alguém disse que se você for íntimo de Jesus, é impossível você ter baixa estima. Se você for íntimo de Jesus, é impossível você ter baixa estima. Olha que coisa fantástica, né? Eu acho isso espetacular. Então, se eu começar a encher minha cabeça sobre aquilo que Jesus pensa a meu respeito, eu vou estar com a minha estima muito bem, obrigado. O pessoal fala que não existe pessoa mais rica e inteligente na terra do que judeu. E há uma razão muito especial para isso. Eles são o povo da promessa? São. Eles são o povo da Bíblia? São. Eles são os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Qual é o detalhe? É que nós também entramos nessa genealogia. Jesus se tornou o primeiro de uma série. Nós entramos. Nós éramos uma oliveira brava. Deus cortou o ramo e enxertou na oliveira verdadeira. Então, assim, o que é verdade de Deus para o judeu é para mim. Então, por que ele tem uma estima lá em cima e a minha lá embaixo? Talvez por uma razão bem simples. Eles meditam na palavra. Eles meditam na palavra. Porventura, não é isso que Deus está dizendo sempre? Medita na minha palavra de dia e de noite, tu serás próspero. Sim ou não? Tu serás próspero. Árvore frutífera. Folha não seca. A folha secar fala sobre doença. Se você é árvore plantada junto a ribeiro, medita na palavra, sua folha não cai. Apocalipse vai dizer que a folha, ela é a cura das nações. Então fala sobre cura, andar em cura. Se medita na palavra de dia e de noite, eu disse, você vai ser árvore plantada, vai prosperar e não vai ficar doente. Nós estamos vivendo num mundo doente? E nós estamos curados? Então, se não estamos meditando. Nós não sabemos o que é que acontece no intelecto. Nós não sabemos, nós só sabemos aquilo que a gente toca. A gente não compreende as conexões neurais. Como que elas se dão? Como que elas acontecem? Eu estava vendo alguém comentar sobre a criança autista. E ao que se diz, não há nenhuma deformidade no cérebro. Então, como é que se manifesta aquilo? Não é físico. Há alguma coisa ali na alma e no espírito, alguma coisa naquela dimensão que não está batendo direito. É fácil de emendar. Não precisa tomar medicamento. Talvez precisasse meditar na palavra. Mas o mundo está fazendo questão de colocar um crachá que te identifica, um cordão que à distância identifica teu filho. E ele vai crescer com aquele estigma, eu sou assim. Quando ele poderia ter uma outra postura. Vocês se lembram daquela história do pessoal que estava, uns meninos na faculdade? E teve um que dormiu. E aí os alunos foram tudo embora, só ele ficou. Era uma aula de matemática e o professor tinha colocado lá algumas questões na lousa. Ele achou que aquele era o trabalho para o final de semana. Copiou as fórmulas lá e foi para casa. Final de semana, trabalhando naqueles negócios. Chegou o dia da aula. Os alunos todos, o professor pergunta, quem conseguiu resolver uma questão daquelas 10? Aí ele levantou a mão e disse, professor, só não consegui uma. Consegui 9. Ele disse, meu filho, mas esses são problemas insolúveis. Como que você resolveu 9? Eu estava só mostrando para eles que essas
questões aqui, elas não têm solução na matemática. Mas ele não sabia. Ele não sabia que era impossível. Então estou te dizendo que há uma coisa aqui que para fechar o circuito é espiritual, não é físico, não é biológico. Então se a gente medita na palavra de dia e de noite, se a gente coloca bons pensamentos aqui dentro, vão gerar resultados incríveis. Então uma das coisas que torna o judeu extraordinário é porque ele tem uma mamãe judia que de contínuo está lá dizendo: você é descendente de Abraão. Davi é nosso parente. Ele venceu gigantes. Você pode também. Mamãe, me botaram para correr na sala de aula. Você é filho de Davi, você é da descendência. Se levante. Não há impossível para você. Não faz que nem aquela mãezinha dos mãos talentosas, né? Não há nada que alguém possa fazer que você não possa fazer melhor. Você já pensou você crescer com isso? Não há nada que alguém possa fazer que eu não possa fazer melhor. Isso vai destravar aqui um monte de coisinha na cabeça ou não vai? Não há nada. Nada. Imagina o que é isso. Não há nada que alguém possa fazer que eu não possa fazer melhor. Então o conceito que você tem sobre você depende do que você pensa. Que a pessoa mais importante na sua vida pensa sobre você. O que é que você pensa? Que a pessoa mais importante na sua vida pensa sobre você. Então veja, esse texto que nós lemos, o Senhor está dizendo: eu vou firmar uma aliança com vocês, eu vou colocar a minha lei na tua mente e no teu coração, e eu serei o teu Deus, e você será o meu povo. Você acha que isso é alguma coisa importante? Isso torna você especial de alguma forma? Você foi feito povo de Deus? Deus ser teu Deus, isso faz alguma diferença na vida? Deus ter estabelecido uma aliança com aqueles que creram em Jesus, causa alguma diferença na sua vida? Você é especial de alguma forma? Ou você é igual a todos? O Senhor disse: eu vou fazer uma aliança e eu vou escrever a minha lei na tua mente e no teu coração. Então, o que é natural? É você se destacar em todo lugar que você estiver. Você não será igual a todos, por uma razão bem simples. Você é uma mãe? Sou. A cada 10 mães, você é muito superior a elas. O que você é? Você será melhor. Por uma razão bem simples. O Senhor disse: eu fiz uma aliança com você. Eu vou ser seu Deus. Será que isso causa alguma diferença? Se Neymar fosse seu amigo, causaria alguma diferença? Se você fosse amigo do Lula, não? Lady Gaga? Ela teve agora no Brasil, não foi? Deus faz alguma diferença? O Senhor disse: eu vou firmar a minha palavra na tua mente e no teu coração. Não precisará mais ninguém te ensinar sobre mim, porque eu vou te ensinar. Pergunto: você tem aprendido de Deus? Deus tem falado contigo?
O Senhor disse: eu vou te ensinar. Se Deus ensinar você, irmão, se Albert Einstein fosse teu professor, como seria? Como seria? Fala para mim. Se Jesus fosse o teu professor, como seria? Como seria? Porventura não é isso que está escrito em Isaías 50, versículo 4. Eu te dei a língua do erudito para que tu saibas a palavra. O Senhor me desperta todas as manhãs. Ele desperta o meu ouvido como uma criança que é despertada para aprender. Se o Senhor nos ensina, você concorda que vai ser diferente? Não, fala para mim. Fala para mim, o cara passa a noite consumindo pornografia. Amanhece um saco de lixo, poluído na mente. E o outro está se enchendo da palavra, meditando na palavra, enxertando no seu pensamento. Vai ter o mesmo resultado? Vai ter. Se Jesus é quem nos ensina, vai ter diferença. O mundo está doente, nós vamos estar? E estaremos, se nós comermos as mesmas coisas, se nós ouvirmos as mesmas coisas, se nós consumirmos as mesmas coisas, se nós quisermos as mesmas coisas que eles querem, não vai ter diferença. Mas se o Senhor é quem está nos ensinando, há de haver diferença. O Senhor disse: os teus filhos possuirão as portas dos inimigos. Se o Senhor quem nos ensina, os nossos filhos serão poderosos na terra. Se é o Senhor que nos ensina, nossos filhos não serão diferentes. Aliás, nossos filhos serão diferentes. Não tem como ser igual, vocês concordam com isso? Então, o Senhor continua a sua conversa aqui, falando sobre essas coisas maravilhosas, e no finalzinho, Ele diz: porque eu serei misericordioso com as tuas iniquidades e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. O que é que Ele está dizendo? Eu vou compartilhar contigo a minha natureza, por uma razão bem simples. Eu resolvi aplicar um autoesquecimento em mim, por amor a ti. Então, se é o teu pecado que te separa de Deus, Ele disse: acabou de acabar isso aí, porque eu não me lembro. Eu apliquei um autoesquecimento. Então nós precisamos nos lembrar desse detalhe, do esquecimento de Deus. Deus se esqueceu, porque Ele quis esquecer. Agora deixa eu ler contigo aqui, para a gente encerrar e nós participarmos da ceia do Senhor. Eu quero que você saia daqui se sentindo a Coca-Cola do deserto. Não, Coca-Cola não, né, gente? Vamos falar direito. Vamos mudar o nosso provérbio, né? Água cristalina, a última garrafa de água cristalina no deserto, o último biscoito o último biscoito, não é isso não, é que tem fibra integral, o último biscoito integral do pacote, né? Vamos sair daqui assim. Zacarias capítulo 3. Irmãos, vejam o que eu vou dizer para você. Deus deseja que nós sejamos humildes, não complexados. Amém, gente? Vamos lá? Diga comigo. Deus tem interesse que a gente seja humilde. Mas ser humilde não significa ser complexado. Deus não tem prazer que você seja complexado.
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando eu falo sobre a última garrafa mineral no deserto, o último biscoito integral do pacote, eu não estou dizendo para você pensar acerca de si além do que se devia, mas pensar na proporção que o Senhor disse para você pensar. Humildade não é pensar menos de si, é concordar com o que Deus falou. Aleluia! Faz tempo que eu não digo essa frase, mas ela é preciosa, ela é especial. Diga comigo: humildade não é pensar menos de si, mas é concordar com o que o Senhor disse. Isso é humildade. Então veja, Zacarias capítulo 3, texto muito precioso. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Eu quero que você imagine essa cena na sua cabeça. Tudo bem? Então, lá está o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. Você está vendo o sumo sacerdote? Está vendo o anjo do Senhor? Só que Satanás está à sua direita para lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Olha a expressão. Não é esse um tição tirado do fogo? Olha o que o anjo está falando. Esse anjo aqui, me parece que é um anjo especial. Talvez ele seja Jesus pré-encarnado. E Josué, o sumo sacerdote, está diante de Jesus pré-encarnado, mas na sua mão direita está Satanás. E aí Jesus diz assim: que Deus te repreenda. Aí olha para Josué e diz: por acaso ele não é um tição? Por acaso ele não é um tição? Olha a continuação. Josué estava de trajes sujos, em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tire as suas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Ora, talvez a tradução correta seria: tire as roupas sujas e coloque trajes limpos. Não, ele não falou trajes limpos. Ele falou o quê? Trajes de festa, trajes festivos. Observe bem isso aqui. Você está vendo um cenário que a Bíblia diz que Satanás estava do lado direito do sumo sacerdote, resistindo a ele, se opondo a ele, razão porque as coisas não estão indo bem. Por que não está indo bem? Está havendo uma resistência. Amém? Está havendo uma resistência. E por que é que o diabo está prevalecendo? Porque suas vestes estão sujas. Mas Jesus veio. O diabo estava à sua mão direita, lhe resistindo, mas veio o anjo do Senhor. Ele disse: olha para ele. Ele é um tição, amigo. Não pega nele, porque tu vai queimar. Suas vestes podem estar sujas, mas ele é o meu tição. É eu que queimo. É meu tição. Jesus veio para resolver o problema.
O diabo estava prevalecendo, o diabo estava resistindo, mas o anjo do Senhor veio e disse: eu tenho feito com que a tua iniquidade seja retirada, e eu vou te vestir de trajes festivos. Os trajes festivos não é mais trajes de luto, não é mais trajes de guerra, não é mais trajes de alguém que está sendo ferido, é de alguém que entrou na festa e está desfrutando daquilo que foi provido. Não é trajes limpos apenas, ele disse, é traje de justiça. E se você observar, essa expressão também vai ser dita acerca de Jesus em Hebreus capítulo 1. O texto diz acerca de Jesus: porque tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Você vai ver essa mesma expressão repetida em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor me ungiu para abrir vista dos cegos, para abrir prisão aos presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e dizer aos que estão tristes em Sião: troca a tua roupa. Tire roupa de luto e vista roupa de júbilo, porque você é carvalho de justiça, plantação do Senhor. É particular, é pessoal, é meu. Para de apontar. Você tem afrontado, confrontado há um tempo, mas o anjo do Senhor veio e disse: ei, é tição, ele é meu tição. Olha isso. Também o Zacarias, que estava tendo a visão, ele disse: rapaz, eu vou entrar nisso. Ele estava vendo Jesus tirando a roupa. Manda tirar essa roupa suja. Aí ele disse: rapaz, eu vou ajudar. E disse: ei, pessoal, vem cá, troca a mitra dele também. A mitra é aquele chapéu que se põe na cabeça. Na mitra estava uma tarja de ouro, e na tarja de ouro estava escrito: ele é santo do Senhor. As vestes estão sujas e elas foram trocadas. Aí o profeta disse: vamos fazer a obra completa. Jesus, deixa eu te ajudar. Vamos trocar também a mitra dele. É símbolo de autoridade. A nossa autoridade, ela está na santidade. Sem santidade não haverá autoridade. Ele disse: troca a mitra, o símbolo da autoridade, a tarja de ouro, escrito: ele é santo ao Senhor. Ponham sobre ele uma mitra limpa, e então puseram sobre a cabeça dele e vestiram. Aí o texto diz: e o anjo do Senhor estava ali ao pé dele. Isso é perfeito. E o anjo do Senhor protestou, dizendo assim a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Versículo 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Fala para mim, são o quê? Fala com boca cheia. São homens portentosos. Que tipo de homens são aqueles que estão diante do Senhor e do sumo sacerdote Josué? São homens portentosos. Eu não pesquisei o que quer significar a palavra portentoso, mas deve ser bom. Deve ser bom. Deve significar homens de valor. Deve significar ser homens de princípio, homens cheios de Deus, homens de porte de homem. Esses homens que estão diante de ti, Josué, são homens portentosos. E eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo. Versículo 9:
Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. É isso aqui que eu queria chamar a sua atenção. Termina aqui a visão dizendo, obrigado, Carlinha. Homens portentosos significam homens dotados de talento extraordinário, que demonstram inteligência e capacidade excepcional. Diga, está falando de mim. Eu falei para você que humildade é o quê? Concordar com o que Deus disse que eu sou. Não é pensar menos de mim. Eu sou o cocô. Não. Eu sou o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido. Eu sou humilde, sim ou não? Quem você é? Rapaz, eu sou aquele verme no cocô do cavalo, do bandido. Isso não é humildade. Humildade é pensar, concordar com o que Deus fala sobre quem eu sou. Ei, homens portentosos são homens dotados de talento, extraordinários, que demonstram uma inteligência incomum e uma capacidade excepcional. Está falando de quem? De mim. Você é mulher? Sim, não, fala com as mulheres agora. Você é mulher? Você acha que essas características se aplicam a você também? Então diga, eu sou uma mulher portentosa. Sou dotada de um talento extraordinário. Eu tenho uma inteligência incomum e a minha capacidade é excepcional. Você pode olhar no espelho e usar esse creme que aformoseia o rosto. É Deus falando sobre mim, sim ou não? Então ele termina essa conversa aqui dessa forma maravilhosa. Ele disse, ei, Josué, eu vou colocar uma pedra diante de você. Essa pedra é Jesus. E nessa pedra eu vou fazer uma escultura. Eu vou esculpir. Eu vou escrever algo nela. E eu vou tirar a iniquidade da terra num só dia. Eu preciso crer no que Jesus fez. Ele removeu a iniquidade. Ele disse, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu quero que você se lembre que Deus esqueceu. Há um esquecimento de Deus. Eu procurei na internet sobre o esquecimento de Deus. Não achei nada. Nada. Zero. Melhor ainda, vamos falar sobre isso. Sobre o esquecimento de Deus. O meu Deus se esqueceu. Mas ele não se esqueceu de mim. Ao contrário, ele disse, se a mulher esquecer do seu filho, a mulher que amamenta se esquecer, eu nunca vou me esquecer de ti. E vocês sabem que é impossível uma mulher que amamenta esquecer do seu filho. Mas o Senhor disse, ainda que ela esqueça, eu não vou me esquecer. Mas Deus infringiu a si mesmo um auto-esquecimento. E foi do meu pecado. Mas Ele não o fez de forma irresponsável. Ele fez por causa do seu filho, a rocha de Deus. Ele pôs essa rocha diante de Josué, e nessa rocha ele esculpiu um nome, e disse que nesse dia ele iria retirar de uma só vez a iniquidade. Eu não sei se você fica alegre com o fato de que a nossa iniquidade foi removida e Deus não se lembra mais dela. Eu fico imaginando
O que foi que Deus esculpiu nessa rocha chamada Jesus? Eu só consigo me lembrar de uma coisa: Tetelestai. Está aqui ele. Eu só consigo me lembrar que foi esta palavra que Deus esculpiu em Jesus. Na hora que ele ergueu os seus olhos para o céu e ele expirou. Depois que ele disse: meu pai, por que me abandonaste? Depois que já tinha o sol escurecido, às 3 horas da tarde, um eclipse solar. Você imagina o sol escurecer? Irmãos, nós iríamos ficar doidos. Fala para mim. Não. Nós estamos aqui jogando bola, 3 da tarde, na sexta-feira, porque o domingo vem aí, então sexta a gente está jogando bola. Jogando bola, 3 da tarde, de repente o breu. O sol escureceu. E você pensaria: que cura, o que é isso? É o fim do mundo. Não. Deus está resolvendo problemas sérios. A rocha de Deus está sendo esculpida. E que palavra Deus estaria esculpindo nessa rocha? Na hora em que ele estava esculpindo na rocha, o sol ficou escuro. A terra começou a tremer. O chão começou a rasgar. Os sepulcros começaram a se abrir. O véu do templo começou a rasgar. O choro de Deus, a agonia de Deus caía sobre a terra. Mas enquanto isso acontecia, ele escrevia uma palavra naquela rocha. E qual seria a palavra? A palavra era: está pago, está consumado, está feito. Não há mais débito, não há mais dívida. Ele disse: Josué, colocarei diante de ti uma rocha e vou esculpir uma palavra nela. E num só dia eu vou remover a iniquidade da terra. Num só dia. Num só dia. Então, quando o Senhor disse: eu vou esquecer, Ele tinha motivo para fazê-lo. Motivo para fazê-lo. Olha que coisa linda. Pois com uma só oferta, Hebreus 10, 14, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Com uma só oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo nulo testifica. O que é que o Espírito Santo testifica? Eu vou já te mostrar. Porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei no seu entendimento. E acrescenta: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Do que é que o Espírito Santo nos lembra? E o Espírito Santo também testifica. E o que é que ele testifica? Eu não me lembro mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há a remissão destes, não tem mais sacrifícios pelo pecado. Onde há a remissão destes, você foi redimido? O Senhor disse: não tem mais sacrifício, não tem mais oferta. O Espírito Santo vai testificar desta verdade. Qual é a verdade? Eu não me lembro mais. Aleluia! Oh, coisa linda. Agora veja o que ele diz. Então, irmãos, tenhamos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Como? Ele disse: pelo sangue. Entre no Santíssimo Lugar pelo sangue. O Santíssimo Lugar é o lugar da intimidade mais profunda. É o lugar onde a presença de Deus habita. É o Santo dos Santos. É o último lugar no sumo sacerdote, no templo,
no tabernáculo de Deus. Então, com ousadia, entre no santo lugar pelo sangue, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo, caminho vivo, através da sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Davi. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Como é que a gente tem que chegar diante de Deus? Olha aqui. Cheguemo-nos, veja, nós temos um grande, ele disse grande? Quem que chamou ele de grande? Foi Deus, não foi eu. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós devemos nos aproximar de Deus com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, não é com dúvida. Eu não sei se eu sou aceito, não sei se Deus gosta de mim hoje. Eu acho que Ele não está gostando de mim hoje não, nem eu estou. Se eu pudesse, eu mesmo me explodia. Se eu pudesse, eu mesmo me chicoteava. Eu acho que nós criamos aqui na igreja aquela caixinha, né, do sacerdote do lar. A gente tem que mandar fazer uma agora, só que com um chicote. Uma caixinha especial com um chicote, que é para a gente usar de vez em quando. Então, quando a gente estiver assim muito para baixo, a gente não tiver com muita inteira certeza de fé, a gente abre a caixinha e diz: tu é um cachorro, tu não presta para nada, tu é não sei o quê, tu já devia não sei das quantas. Não, o Senhor disse assim: ei, entra no Santo dos Santos. Por que Ele disse que devia entrar no Santo dos Santos? Ele disse: eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. O meu espírito vai testificar isso no teu espírito. Por causa disso, entre no Santo dos Santos com ousadia e chegue a Deus com um coração verdadeiro, com uma fé inteira e certeira, tendo o coração purificado de uma consciência má e o corpo lavado com água limpa. Aí ele diz assim: retenha inabalável a confissão da nossa esperança, porque o que fez a promessa é fiel. Ei, essa parte aqui, ela é minha. O que a parte que é minha diz? Retenha a inabalável convicção, a inabalável certeza, a inabalável esperança de que quem fez a promessa é fiel. Então quem vai andar cheio de fé, uma fé inabalável, confiando naquilo que o Senhor falou, essa tarefa é minha, porque haverá resistências para que você não creia no que Jesus fez. Você vai crer no que você faz, não no que Ele fez. Se você crer no que você faz, você será vencida rápido e ligeiro. Mas se você crer, se você reter inabalável a confissão da esperança, porque fiel é o que fez a promessa, você vai ficar firme. E você vai entrar nos lugares mais íntimos e profundos da intimidade com Deus. Você compreende o que eu estou dizendo aqui? Vamos falar sobre o esquecimento de Deus. Fale comigo: Deus esqueceu. Deus não sofre de Alzheimer, mas Ele disse: eu vou esquecer. Entre no Santo dos Santos, confiado, porque o Espírito Santo vai testificar no seu coração: eu esqueci, eu não me lembro mais. Fique com o coração inteiro, com certeza. Arranque a consciência cheia de peso, porque ela vai te jogar para longe da presença, não para perto da presença. O que te joga para perto da presença é a convicção segura, inabalável, de que o que fez a promessa é fiel. Então vamos tomar a ceia do Senhor, nos lembrando dEle acerca dessas coisas. Amém? Glória a Deus.